Antes de começar a falar sobre o tema, aquela canção, a última, eu gostei muito do Pai, muito boa, canção legal. E tem uma canção que diz também, acho que é ela, né, que diz que é bom ser humano, né? Porque eu errei, né, eu erro, né? Me ajuda a melhorar, né? Bom demais, né, se entender humano, né? Como é maravilhoso você se saber humano, porque às vezes a gente quer ser mais do que humano e acaba se lascando, né? Se querer ser mais do que humano é uma loucura, a gente cai em muito erro. E enfim, quando eu me propus a falar sobre esse estado sem forma e vazio, não é algo novo que eu queria falar, isso já em mim já habitava esse tema, e ele surgiu por um acaso. Meu cabelo começou a crescer e ele ficou o velho Black Power e ficou sem forma e vazio, sabe? E se eu não fizesse essa foto para mostrar para vocês, vocês iriam ver como ele era sem forma e vazio. E eu olhava para o espelho e dizia, meu cabelo está sem forma e vazio. E eu aí lembrei do Gênesis, né? Da leitura do Gênesis. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Eu digo, o que é que tem a ver meu cabelo com essa terra sem forma e vazia? E aí as coisas começaram a vir na minha cabeça, porque como eu gosto muito de fazer algumas reflexões, e eu comecei a pensar sobre esse estado sem forma e vazio. E aí eu comecei a identificar, não só no cabelo, que esse estado estava em mim, mas eu comecei a identificar que esse estado estava em mim também, no meu interior. Havia estado em mim, dentro, que no meu interior estava sem forma e vazio. E aí eu comecei a desenvolver, mas quando eu começo a pensar, sem pé nem cabeça. Eu aceito tudo, porque quando a gente começa a teologizar, a gente começa a sistematizar as coisas. Isso aqui não pode porque fere uma doutrina tal, isso aqui não pode porque fere um preceito tal, isso aqui não pode porque fere um dogma tal. Mas eu comecei a pensar e estive muitas coisas sem formas e ver muitas coisas vazias. E aí eu fui para a Escritura, eu comecei a ler a Escritura, eu digo, eu vou começar a ler a Escritura, quem sabe eu ganho alguma forma e preencho esse vazio que me incomoda. E aí comecei a ler a Escritura. Mas quando eu me deparei também com esse tema, muitos incômodos já haviam também no meu coração, no sentido de que a minha vida, a minha história, também já haviam provado de muitas coisas que já haviam perdido formas e já haviam ganhado vazios. A minha história. E aí eu comecei a pensar na minha história. Aí lembrei um pouco da minha história, filho de pai separado. Eu digo, poxa, minha história tinha uma forma, eu queria uma forma. A minha família não é uma família que tem uma forma legal. Eu já cresci sem um pai. Aquilo me ficou disforme. E aquilo me trouxe um vazio. E eu comecei a pensar nas formas. Que a minha vida foi tendo da desforma, ou da coisa sem forma, e do que trazia vazio. E aí muitas e muitas coisas. E aí à tona veio as coisas que marcavam. Tipo, a perda da minha mãe. Foi outra pancada que, como você falou, da sua tia. A outra forma foram estruturas que faziam a minha forma valer de vida, foram quebradas. E aí, vazios aconteceram. Aquele lugar ficou vazio. Então aquela forma que eu imaginava ter, a vida levou. A vida levou. E aí ficaram vazios. Não preenche mais. Eu posso ressignificar e uma nova mãe para me abraçar.
abraçar para me beijar. Mas abraçar como ela abraçava, beijar como ela beijava, nunca mais. Então as formas vão. E às vezes você fica assim, como quando eu estava procurando falar sobre isso, quando eu achei essa imagem, meu amigo, eu disse, rapaz, algumas vezes eu me vi desse jeito. A visão ficou turva, porque as nuvens passaram. E é interessante como a gente vai criando algumas formas. Quando você está no meio da quebra, você não sabe como é que fica. E aí ficou, poderia até ter escurecido mais aqui para poder ficar negra, nuvem negra, né? Nuvens negras foram passando. E eu comecei a lembrar das estruturas, das formas que foram quebradas. E eu comecei a pensar, isso é porque... Aí eu julgando a minha vida, mas eu acho que a minha vida não foi assim tão quebrada muito não. Eu acho que tem gente que teve a vida muito mais quebrada do que eu. E aí comecei a ver vidas de amigos, vidas de pessoas mais próximas, mais íntimas. Aí eu comecei a perguntar, será que tem alguém nesse mundo que não tem uma vida, que não teve uma vida sem forma e vazia, quebrada? Não passou por esse estado? E aí as reflexões vinham e vinham e vinham. E aí, em conversa com pessoas, a gente nota que essas formas que a gente cria naturalmente, a vida nos impõe formas. Isso não é ruim, não é negativo, é natural. Nós criamos formas de viver em família, formas de trabalho, formas, é natural. Mas há pessoas que, quando são abaladas, quando a estrutura é solapada, elas não conseguem, quando ela é solapada de tal maneira em que nós não conseguimos mensurar de como isso é destruído, elas não conseguem mais reconstruir essas formas. É aí onde se instala um vazio que a psicologia, a psicanálise, a filosofia nomeiam de várias formas. Vazio existencial, um buraco, não sei aonde. São coisas que a gente vai e acontece. Aí eu chamei isso que as pessoas chamam de sem forma e vazio, é algo. Então, quando isso vem na mente, quando isso vem no psicológico, quando desconstrói, a gente fica muito abalado. E esses dias eu acompanhando um amigo, ele já está com quase 40 anos, 30 e poucos anos, e ele me disse a seguinte frase: quer dizer que eu vivi o tempo todo e agora é que eu estou descobrindo essas coisas em pleno conflito existencial. Tudo estava sendo quebrado na vida dele. Conceitos de família, conceito de casamento, conceito de religião, conceito de tudo, de trabalho. O mundo estava desabando, meu amigo. Ele estava sem forma e vazio. Estava sendo destruído. Ou seja, está ainda. Porque as indagações estão profundas. É um processo que não poupa. É um caos. E a Escritura vai dizer. Vamos já entrar na Escritura o processo. É um processo de sem forma e vazio. É um processo de. Está engolindo aqui, mas vai sair. É um processo de caos. A gente entra. Eu entrei. Houve um tempo que eu entrei nesse processo. Passei um pouco por esse processo com relação à religião. Passei a noite em claro, lendo livros e mais livros, e mergulhando. Processo mental, filosófico, psicológico. Você vai, você mergulha. Quem já passou por isso sabe. É um mergulho.
E aí vocês, são várias as áreas, não dá tempo de entrar porque o processo é longo. Mas enfim. E a pergunta que eu lancei é: o que se faz quando isso acontece? O que se faz quando se entra num estado desse? Parece até que eu vou dar a resposta. Eu sei que o Augusto Cury começa a dar algumas respostas. Passo 1, você vai fazer isso. Passo 2, você vai fazer aquilo. Passo 3, você vai fazer aquilo. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho a resposta do que se faz. Eu vou dizer para vocês que a proposta do Evangelho, existe uma proposta. E a proposta do Evangelho eu vou ler, que é o que eu fiz. Que é o que funcionou para mim. Que é o que funciona para quem crê. Mas esse estado, sem forma e vazio, a primeira coisa que eu descobri no processo é que ele não é um estado que nos pega de surpresa. Não é um estado que nos pega de surpresa. Ele é um estado que já existe em nós. Ele é apenas revelado. A existência revela. Mas ele já é um estado presente no homem. E é interessante que a Escritura vai dizer. Se a gente lê a narrativa do Gênesis, a gente vai entender isso. Quando está escrito, ora, e eu queria ler aqui algumas partes para a gente entender o que é que o Gênesis diz. Por que é que eu voltei ao princípio das coisas? Para a gente entender um pouco da criação. E essa narrativa é a narrativa proposta pela Escritura para a gente entender um pouco da criação do mundo, que propõe o Evangelho, que propõe a narrativa do homem e que propõe a narrativa da consciência do homem. Porque entendam, o que nós temos na Escritura é a narrativa de um homem, do Adão, que toma consciência após o fato, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim o texto: logo após o homem comer do fruto do conhecimento, diz o texto que os seus olhos foram abertos e eles conheceram que estavam nus. Ora, a consciência do homem, da qual nós temos parte hoje e conhecemos, é a partir daí. O homem, antes do abrir dos olhos, nós não temos como identificar. O que nós conhecemos de nós mesmos é só a partir do abrir dos olhos, da chamada desobediência, do que nós chamamos pecado. Nós não temos consciência de nós mesmos antes disso. Antes disso era um Adão desconhecido, é o Adão do paraíso. Cadê esse Adão do paraíso? Só são especulações teológicas. O que nós sentimos, o que nós provamos, é o abrir dos olhos. Quando nós abrimos os olhos, nós notamos que nós somos. E que nós somos aqueles que enxergamos a nossa nudez. Então, aquele que enxerga a sua nudez é aquele que enxerga o seu estado sem forma e vazio. Mas nem todos conseguem ver. Por quê? Porque uma vez nesse estado, saem a construir vestimentas. O texto vai dizer: folhas de figueira, saímos para a vida, fomos lançados do jardim, saímos para a vida, mas já saímos no estado de olhos abertos,
sendo conhecedores do bem e do mal, segundo o texto, vai narrar, porque não dá para narrar tudo. Esse estado já está em nós. Ele é o estado primeiro. Por isso nos potencializa a sair criando formas e a preencher o vazio adquirido pela ausência ou pela saudade de um paraíso perdido. Então, quando saímos desse paraíso, adquirimos a vontade de preencher formas. E aí saímos, multiplicando, vivendo, habitando a terra. Mas saímos formatando os outros e se formatando-se a nós mesmos em busca de preencher o vazio, mas sendo formatado e em formatando-se também quebramos as formas uns dos outros, porque nós não temos a competência por causa desse vazio, por causa da disformidade e por causa daquilo que está em nós, porque nós enxergamos, alguns enxergam nus e outros não. Então isso está em nós. Então, alguns na vida enxergam o vazio depois. Por quê? Porque acham que a vidinha boa, legal, tal, fui criado pelo papai e a mamãe, está dando tudo certo, a minha vida está dando certo. Quando a vida vem solapa, aí enxerga o vazio. Por quê? Porque perdi o emprego, porque perdi a namorada, porque perdi a esposa, porque perdi o filho. Vazios existenciais. Esquece que de fato o vazio já está na alma. Esse vazio que eu quero falar para vocês não é o vazio da vida, é o vazio que já está em você. Ele é despertado pela existência, mas ele já é carregado em nós, porque é como um aguilhão que Paulo fala do pecado que já está em nós, porque já foi adquirido por nós, é o estado primeiro. E o Evangelho inverte a lógica. Nós só vemos esse estado depois da existência, por causa de alguém que morre, por causa do emprego que perdemos. Mas o Evangelho diz, não, ele já está em você. Por Evangelho, nós já estamos nesse estado. É o estado disforme. Faz a forma. E depois ele sopra. E aquele ser aparente sem forma, se ele recebe sopro, a gente pode subentender que o que é que havia nele? Nada. Seu nada é vazio, ele estava cheio de nada. Ele se torna alma vivente só depois que Deus sopra nele. E ele torna-se alguém que vive. E é interessante que o processo criativo de Deus é muito parecido quando ele começa a criar lá no começo. A terra era sem forma e vazia. E Deus pega a terra e diz no princípio que para ele começar criando, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia. Lá Deus sopra no homem, aqui o Espírito de Deus se move. O sopro, o pneuma, ainda é o Espírito se movendo. Aqui, no princípio, antes de haver homem, é Deus movendo-se pelo Espírito. Ou seja, Deus movendo-se no que não há forma e no que não há. Onde há vazio, Deus movendo-se, formando todas as coisas. E aí, é interessante que, eu pensando, porque essa leitura, quando a gente faz ela teologicamente, querendo defender a criação, que Deus é criador, o que aconteceu do versículo 1 para o 2, será que o Satanás que caiu, o mal entrou aqui e tal, depois ele pegou a serpente e ela subia, descia, será que ela tinha 2 pés ou caiu, depois Satanás... São leituras que só vão dar debates que não frutificam nada.
E aí você vai compreendendo e eu pensando comigo, olha, o Espírito trabalhando na criação, e aí você vai vendo Deus trabalhando no ambiente, pegando a terra, moldando a terra, sem forma e vazia, aonde havia trevas, o Espírito pairando sobre tudo, movendo, e eu lembrando lá na frente, Deus pega o homem do pó da terra, levanta um boneco de areia, sem forma, nada dentro, depois sopra, o homem se torna alma vivente. E depois o homem vai, come do fruto. Quando ele come do fruto, ele voltou ao estado sem forma e vazio. Vai precisar ser recriado de novo. Vai precisar nascer de novo, disse Jesus. Vai precisar nascer de novo. Vai precisar nascer de novo. Aí, esse é o segundo ponto. O estado sem forma e vazio recria, deixa em nós um espaço para o novo nascimento. Porque muitas pessoas que estão nesse estado não entendem que há poder nele para um novo ser. Não entendem. Ficam aí e morrem. Definham. Não entendem que a quebra da forma, a perca de algo nesta vida, ou até uma existência mal vivida e mal esclarecida, pode ser um trampolim para uma existência espetacular. Não entendem. Então o que acontece? Cria-se um espaço, já existe, se você entende que esse estado já está em você, há um estado sem forma e vazio em mim. E esse estado é potência para uma nova criação, porque Deus trabalha no que está sem forma e vazio pelo seu Espírito. Você pode começar a recriar o novo. O novo. Adão saiu do jardim, sem forma e vazio. Mas saiu. Saiu. E aí, entenda, na criação, em Gênesis, o Espírito vai criando toda uma possibilidade de vida. Ele vai criando. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, vamos voltar aqui. Olhe, haja luz, houve luz. Deus fez separação entre dias e dias. E Deus disse, haja a expansão do meio das águas. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Eu quero que você entenda, Deus disse. Vai preparando a possibilidade para que a vida se manifeste. É o Espírito dizendo para aqueles que se encontram no estado sem forma e vazio. Deus disse, ou Deus diz para você, você está nesse estado? Eu estou dizendo, existe possibilidade. A partir de agora, eu vou começar a recriar a possibilidade de vida. E Deus disse, e Deus disse, e Deus diz hoje, porque o estado virou um círculo. O homem está habitado por esse estado. E aqui, uma vez entendido que esse estado abre a possibilidade de você partir dele para uma criação de uma nova vida, cabe a você desejar experimentá-lo. A nós desejar experimentá-lo. Porque se Deus diz, haja luz e houve luz,
cabe a nós também crer nisso e também ir e seguir. Ora, isso cria um espaço para o Espírito se movimentar em nós. Se Deus diz sim, eu vou lhe dar a vida, e você diz, eu creio, Senhor. Então isso cria um espaço para o Espírito se movimentar em você, e assim haver uma possibilidade de haver uma existência, a vida acontecer. Se Deus diz sim, haja vida, e você diz não creio, a possibilidade da vida acontecer fica inútil. Mas se creres, como disse Jesus, verás a glória de Deus. Então, a terra que era sem forma e vazia, nesse momento, começa a ser transformada. Ou seja, nós que éramos, ou que somos, ou que porventura estamos sem forma e vazios, se estivermos passando por isso e ouvirmos o que Deus diz, temos a possibilidade de, em credo, receber de Deus a vida e começar a caminhar a existência. E isso cresce a capacidade da consciência. Ora, uma vez que eu entendo o meu estado, e isso está em mim, mas também entendo que Deus trabalha nessa terra, ou nesse cenário que se compreende em estado sem forma e vazio, um estado que há espaço para o movimento do Espírito, e eu digo sim, Senhor, vem, daí começa a possibilidade da vida, daí começa a possibilidade de acontecer algo novo. Mas se eu corto isso, eu me enterrarei de uma vez por todas. Na mesma posição que eu estarei, eu ficarei. O porquê disso? Porque nós somos chamados a ser co-criadores com Deus. O que se diz ser imagem e semelhança é a possibilidade de fazer o novo, como Deus criou. Se Deus disse, eu, pelo poder da palavra, também posso dizer, eu também serei. Eu também edificarei. Eu também construirei. Eu também realizarei. Eu também serei. Eu também sou. Eu também vou. Então, Deus nos deu o poder de fazer. Assim nós também criamos. Jesus disse, se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as minhas. Se vocês crerem. Então, meus amigos, nós estamos aqui chegando perto do fim. Mas nós vamos entrar aqui em Jesus. Jesus pegou algumas formas. A lei foi uma delas. Jesus não aboliu nada de lei, mas ele pegou a lei e disse, eis que foi dito, mas eu agora vos digo. Jesus não aboliu formas, porque nós construímos formas por natureza. Ser um ser de formas, formatar as coisas, colocar as coisas dentro das caixinhas, é natural. É natural. Mas Jesus nos chama a transcender as formas, a não fazer das formas lei que mata. Moisés disse isso, mas eu vos digo isso. Então nós, na nossa pequenez, produzimos formas pequenas. Jesus disse, olha, cuidado com as formas que vocês fazem, porque as formas que eu chamo vocês a fazer, é as formas que produzem vida e vida em abundância. Toda vez que vocês vão produzir formas que matam, que selecionam, que fazem mal ao outro, vocês prestem atenção, porque
De qual forma eu fui no mundo? Como vocês me identificam? Jesus perguntou aos discípulos. Olha que pergunta difícil. Ele estava perguntando para os discípulos: qual forma, quando eu pisei nessa terra, vocês me identificaram? Tinha muitas formas naquela época. Vocês me chamam de fariseus? Vocês me chamam de saduceus? Mas uns dizem que tu és João Batista, outros dizem, olha as formas querendo encaixar em Jesus. As formas existem, meus amigos. Não tem como a gente fugir das formas. Mas até a forma que ele aceitou a de Pedro, o elogio não foi de Pedro. Jesus disse: bem-aventurado és tu, mas esse elogio não veio de ti, veio do Espírito Santo que te revelou. Porque eu não sou deste mundo, eu sou filho do homem. Quem te revelou essa forma aí? Eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue. A minha forma não é deste mundo. Não tem quem quebra essa forma. Minha forma era para todos. Minha forma não é uma religião. Minha forma não é um contato positivo de vida. Não, minha forma é o Cristo, aquele que se identifica com tudo e com todos. Mas tu teve a graça de receber. Saiu da tua boca essa confissão. Tu é um agraciado por isso. Mas essa não é a forma certa. A forma certa vem do coração daquele que crê. As pessoas procuravam forma em Jesus. Aonde é que te adora, Jesus? É no templo ou é no monte? Jesus disse: não é no templo e nem no monte, meu amigo. É no coração daquele que te busca, que me busca em espírito e em verdade. Como é essa forma? Como é? Dá para escrever? Em espírito e em verdade? É difícil escrever uma forma de espírito e de verdade. Porque só sabe que eu adoro espírito e verdade quem adora espírito e verdade. Jesus nos ensina como é de fato o que é estar na forma e no espírito e ser cheio. Agora é interessante, a Escritura também nos ensina a encher-vos do Espírito. Como eu disse aqui, é o Espírito que faz isso. O Espírito pega a terra, pega o espaço, pega a forma, vai moldando e vai nos direcionando, vai nos enchendo. E a Escritura nos chama: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nos parece uma ação constante. Enchei-vos do Espírito. Buscai o reino de Deus. É uma coisa que devemos fazer. Ou seja, note, nós nunca vamos deixar esse estado. É buscando conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Existe um estado aberto que, se nós soubermos aproveitar, ele não vai ser danoso, ele vai ser um trampolim para o crescimento, para a busca, para o desenvolvimento. Não é à toa que Jesus disse: olha, necessário é para vocês nascer de novo. Para compreender, tem que nascer de novo, porque é necessário um novo nascimento. Jesus disse: é necessário abandonar as velhas formas. Velhas formas. O que é uma velha forma? Jesus disse: é um odre. O odre velho. Porque quando o vinho bate, ele não aguenta, ele quebra. Porque o vinho, o velho odre, ele quebra velhas formas. O vinho novo quebra velhas formas. Por isso que ou você fica no estado de você vigilante, em deixar em você um espaço sem forma, porque o Espírito, ele é livre. Vá criando suas formas, mas fique ligado, porque as velhas formas precisam de vez em quando ser arrebentadas. O Espírito necessário é
abandonar muitas velhas formas. Necessário é, como nós cantamos, esvaziar-se. Porque às vezes estamos, ou na maioria das vezes, cheios de si mesmo. Porque na busca de esconder o estado, estamos cheios, atarefados de si mesmos. E necessário é esvaziar-se de si mesmo, aceitar o vazio para que o Espírito se movimente, trazendo restauração. Necessário é deixar que o Senhor quebre as velhas formas de barros e as refaça quando e como desejar. Lembra-se do profeta quando desceu à casa do oleiro? Foi, desceu, quebra, Senhor, esse vaso. Oh, meu Deus! Quebra esse vaso, quebra essa forma velha, esse vaso velho. Só caga as mesmas coisas, o mesmo formato. Quebra e faz de novo, da maneira que tu quer. É o típico da igreja. Mas são formas que não funcionam mais. Para finalizar, meus irmãos, o Evangelho é um ato e um processo, é um movimento. É um movimento. É um movimento contínuo. É uma criação contínua. Não para, não para, não para. Não para, é um movimento contínuo. É uma transformação, é como disse Paulo em Romanos 12. É uma renovação de mente. Vai, avança, vai. E não é uma alimentação de culpa. Porque as formas se quebraram e agora não deu nada certo e você vai se questionar. Não é isso. Não é isso. Antes ele é uma inclinação do homem para a transformação em amor. Tudo que ele carrega para uma transformação em amor está carregado de Evangelho. Porque até o Senhor, ele foi desfigurado. O Senhor ficou sem forma. E o Senhor Jesus provou de um vazio extremo, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Há quem diga que aquela frase não poderia ter sentido por ele, porque ele era Deus. Mas ele disse aquela frase porque ele sentiu na alma um desamparo. Ninguém diz Deus meu, por que desamparaste? Só porque quis abrir a boca, meu amigo. Isso é um desamparo. É um vazio. Eu nunca disse isso na minha vida. Porque nunca me senti de tal maneira. Porque ele sentiu o vazio. Ele levou sobre ele. O Senhor Jesus sentiu esse vazio. Ele foi provado da mesma maneira que nós. Há quem diga que não. Eu creio que sim. Ele passou por isso. Sentiu um vazio na alma. E não é porque ele pecou lá com Adão, não. É porque ele decidiu sentir da mesma maneira que a gente sente. Sentiu, mas ele creu e foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Mas tudo isso, meus amigos, para a gente finalizar, é porque antes que houvesse mundo, tudo isso, é porque antes que houvesse mundo, esse projeto, essa ação, essa decisão nossa de desobedecer, de estar com esse vazio na alma e de agora arcar com isso, para que a gente, em crendo, cresça, seja melhor, e em sendo melhor, desenvolva a ação do Evangelho do fruto.
está amparado na graça de Deus. Não está fora. Porque houve uma ação primeira do que essa. Porque Deus cria tudo isso debaixo da graça. Essa criação divina, ela é uma criação que é amparada pelo amor de Deus. Porque diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, quando nós carregamos isso em nós, não é para a condenação que carregamos, e sim é para a manifestação do amor e da graça em nós. Antes de haver mundo, Deus preparou o mundo e as boas obras para que andássemos nela. Então, não é no andar da culpa, e sim no andar da consciência em graça, em amor, e na manifestação do Evangelho, para que andássemos nele. Porque o Cordeiro de Deus, que ama o mundo, foi sacrificado pelo mundo antes de haver mundo. Esse é o Evangelho. E nós, crendo nisso, ou seja, quem crer nisso, haverá de andar no mundo em paz. E se você crer, você fica de pé. Levante, que a gente vai terminar agora. Em consciência tranquila. Porque toda criação experimenta isso. E o meu convite para você é que você hoje saia daqui com isso no seu coração. Hoje, antes de vir para cá, eu provei muita alegria, porque a minha fé em Deus, ela está sendo renovada, graças a Deus, a todo dia. Eu provei, estava no carro ouvindo alguns cânticos, e eu me alegrei no Senhor, coisa que já fazia tempo que não acontecia. Simples, rapaz, coisas tão simples, mas foi tão bom. E ali eu chorei no carro sozinho. E eu agradecendo a Deus. Porque assim como vocês, eu não sei como é que vocês estão, mas eu tenho vezes que esse estado aqui, eu sinto ele assim, não é por causa que está com dinheiro, sem dinheiro, não é nada disso, sabe? Não tem nada a ver com isso. Não é sobre essas coisas, sabe? Mas aí quando eu penso no Senhor Jesus, o amor dele por nós, por todo mundo, na aceitação, em sentir-se aceito, e aí vejo essa comunidade, vejo os irmãos, a gente conseguindo realizar e ajudar pessoas. E eu fiquei muito grato ao Senhor. Isso foi muito bom, foi muito bom. E o Diego vai cantar uma música. Aí a Laís vai passar um slide. Passa só mais um slide. Ela diz assim: teu amor me desfaz e o teu amor me refaz. Quando é por amor, a gente aceita. Porque o Senhor, Ele faz umas coisas que a gente não compreende, sabe? Mas um toque de amor é um toque de amor. Teu amor me
obra de arte, Senhor, para Ti. Que cada um saia daqui, Senhor, com a melhor imagem de si, Senhor. Crendo, Pai, que as Tuas mãos são mãos, Pai, de amor. São mãos, Pai, que transformam, Pai. Coloco, Pai, e saram, e refazem para o melhor. E cada estado, Senhor, que venha nos atingir, seja um trampolim, Senhor, para que a gente seja o melhor como ser humano. E cada estado de dificuldade seja, Senhor, para nos ensinar, para trazer maturidade, para trazer, Senhor, benefício para a alma. E assim sairmos melhor que Ele, para ensinar ao outro, Senhor. Ah, Senhor, nos ensina cada vez melhor. Nos ensina cada vez mais, Senhor. O meu desejo, Senhor, é que cada pessoa que veio aqui, Senhor, se está passando por isso, ou se está tomando consciência disso, Pai, que Teu Espírito, Pai, comece, Senhor, a pairar sobre ele, comece a trazer refrigério, comece a trazer condução, comece a trazer, Senhor, condições de vida, comece a mostrar direções, Senhor, para novas construções, para a criação de novas formas, para a saída de novas questões, para a pacificação, Senhor, para a quietação, para o refrigério, para a saída em amor de todas as coisas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui finalizando neste momento. Que essa semana seja uma bênção para vocês. É o meu desejo, é o desejo de todos que trabalharam nesse culto para fazer o melhor para nós. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser. Acompanhe nossas redes sociais, divulguem, publiquem, né? Faça o bem a alguém nessa semana. Abraço seus irmãos. Amém. Quando a música endurece e o resto desaparece.